Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Vida em Família. Eu sou Fernanda Zaparoli. Que alegria chegar até você através da televisão TV Evangelizar. Olha, estou muito feliz com a sua participação e saiba que você pode acompanhar este programa na íntegra no YouTube oficial, TV Evangelizar Oficial, e lá você pode inclusive compartilhar esse programa. O tema de hoje é um assunto um pouco polêmico, mas necessário para todos nós ouvirmos, sobre a mulher executiva e suas crises. É aquela mulher que lidera, coordena, mas ao mesmo tempo ela também é esposa e mãe. Para esse bate-papo eu vou convidar Elisângela Silva, ela trabalha com gerenciamento estratégico e soluções para a transformação de times e empresas, especialista e mentora de mulheres executivas. Tenho certeza que esse programa foi feito e pensado para você agora no Vida em Família. Existe um privilégio em ser mulher. Afinal, a mulher, ela tem essa capacidade de tocar os corações com a sua imagem, sua beleza, com suas qualidades e virtudes. A mulher, ela de fato, com a sua maternidade, tem um poder de transformar até mesmo a sociedade. Ser mulher é uma graça. Entretanto, existe aí uma linha tênue que nós precisamos ter muito cuidado, que é quando a mulher lidera. É aquela mulher que trabalha, mas é ela quem manda no trabalho. Ela é gerente, quem sabe gestora ou quem sabe presidente, não sei, mas é ela quem manda. E essa mulher, ao chegar em casa, ela encontra o seu marido, seus filhos, e ela recebe o convite em ser coordenada, em ser liderada pelo esposo. E isso se torna um problema. Porque se durante o dia inteiro ela ditava as regras e as ordens, como assim agora ela se submete a um homem que dirá o que deve e não deve ser feito? Se você pensar desta forma, realmente sou um pouco desconfortável. Mas não é isso. A mulher que aceita assumir o seu papel de esposa, de estar sob a missão do marido, quer ser esse suporte, ela pode descansar sob a liderança do seu esposo. Então a exaustão do trabalho, toda aquela carga que ela carrega, e até mesmo um fardo, é colocado ali aos pés do seu marido e ela pode repousar na sua liderança. E aí sim, ele como líder e chefe da família, a conduz até mesmo para um próprio descanso necessário muitas vezes. E aí sim você encontra a beleza de ser mulher. Edith Stein disse uma vez: muitas mulheres se veem quase esmagadas pela carga dupla da vida profissional ou muitas vezes apenas ocupacional e os deveres de casa. Sempre ativa, esgotada, nervosa, irritada, de olho, de onde lhe viria tanta tranquilidade, alegria internas para poder oferecer aos outros? Se ela mesma não tem apoio, arrimo e orientação? Diariamente acontecem pequenos atritos no relacionamento com o marido e os filhos, mesmo que exista um grande amor mútuo e o reconhecimento das capacidades. A consequência é o desconforto da casa toda e o afrouxamento dos laços que unem a comunidade domésticas. E aí eu te proponho dois caminhos. O primeiro caminho é você continuar como você está. Manda no trabalho e manda em casa. É você quem paga as contas, é você quem escolhe, é você quem tem a voz final. E seu marido está de estepe sobre a sua sombra. Afinal, quem manda é você. Ou um convite no programa de hoje. Você encontrar o seu lugar de esposa e mãe, que descansa sob a liderança desse esposo. E então você vive a beleza da maternidade, que é formar e educar essa criança que é uma alma eterna e que Deus pedirá a você as contas no final da vida. Porque quando você morrer, mulher, e você for no seu julgamento final, você e Deus, ninguém mais, Ele não vai perguntar quantas reuniões você fez, quantas metas você bateu, quantos livros você vendeu, quantas palestras, não. Se você tem filhos, Ele vai perguntar: cadê as almas dos filhos que eu te confiei? Qual será a sua resposta, minha querida? O programa de hoje quer te ajudar a solucionar esse problemão que você tem e que eu sei
aqui tem solução. Inclusive, no meu livro, Do Namoro ao Altar, que é um itinerário ao verdadeiro grande sim, eu escrevi junto com meu esposo, Guilherme Zaparoli. Aqui tem 3 capítulos onde nós falamos sobre a feminilidade e eu falo, inclusive, eu vou ler para você só os temas, os capítulos, para você entender por que você precisa ler e estudar este livro. Eu vou falar aqui, ó, a mulher, o feminino e o feminismo e a vitimização da mulher, e eu vou falar o porquê você deve ser virtuosa, maternidade espiritual. Este livro pode, de fato, salvar essa sua crise que você enfrenta. Vai no meu Instagram, Fernanda Zaparoli, está lá o link para você adquirir. Tenho certeza que você vai gostar, não vai se arrepender. Tem um outro convite especial. Quem sabe você e seu esposo peregrinar, junto comigo, meu esposo e meus filhos, para a Europa, Espanha, França e Portugal, nos santuários marianos, fazer uma imersão na fé católica e ali você experimentar toda a graça que nós iremos proporcionar através da nossa direção espiritual. Se você quer peregrinar conosco, me envie um direct message no Instagram e eu te darei todas as informações necessárias. Eu tenho certeza que essa peregrinação vai marcar você. Nós vamos para um breve intervalo, só dá tempo de você correr lá no banheiro e voltar, tá bom? Bem rapidinho, porque iremos bater um papo com ela que é mentora de mulheres empreendedoras executivas e ela vai te ajudar como administrar esses papéis. Mulher executiva, esposa e mãe, aqui no Vida em Família. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta no programa Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Seja muito bem-vinda novamente. E olha, não sei se você já leu uma passagem bíblica que vai ser o ponto central dessa nossa entrevista. Maridos, amai vossas esposas e deem a vida por amor a elas, como Cristo deu a vida pela sua igreja. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. A submissão não está no sentido em que o homem, aquele machista, ele que dita as regras, até porque uma mulher sábia, ela sabe que ela se torna o pescoço, né? Vamos dar uma viradinha para cá, uma viradinha para lá? Com sabedoria, ela sabe tocar o coração daquele homem e conduzir. Mas aqui está sob a missão, ou seja, ela é um suporte na missão que o homem tem. E no programa de hoje eu convido a Elisângela Silva, ela que é mentora de mulheres executivas, ajuda essas mulheres a resolverem suas crises. Elisângela, seja muito bem-vinda, conhecida como Liz, ao nosso programa. Obrigada, Fernanda, é um prazer. Olha, você com certeza conhece a fundo várias crises matrimoniais, familiares, de maternidade, quando se trata da mulher executiva. A partir das suas mentorias, né? Quais são as crises mais pontuais que você percebe que elas têm essas dores? E como que você pode dar alguma luz para os nossos telespectadores e já trilhando um caminho de restauração interior? É conhecido que a mulher tem mais depressão do que o homem. Isso é, inclusive, um sintoma geral da população hoje. Nas mulheres hoje, 80% do caso de depressão é associado a profissionais. Se elas são mães e têm mais do que um filho, esse número se torna 90%, 95%. Por quê? Porque a jornada dupla, tripla, quádrupla de uma mãe profissional que precisa estudar, se capacitar, ser esposa, estar bem, bonita, vai para academia, ela se torna um fardo. Principalmente quando ele não é bem administrado, quando não há uma clareza de qual é o papel que você desenvolve em qualquer momento da sua vida e como você se coloca nos momentos. A principal crise que a gente encontra hoje nas mulheres que vêm essa dupla jornada, vivem o desejo do crescimento na carreira, é não saber como se portar. É se perder no papel de líder dentro de uma empresa e de esposa dentro de casa. E não só falando como esposa, e como ser filha, como ser irmã, ainda sendo mãe, e como ser mulher, companheira. Muitas vezes, dentro da jornada de uma executiva, a gente chama a carreira de alta gestão, né? Na carreira de alta gestão, a gente tem ferramentas, mecanismos, processos, compliance, várias formas que a gente tem de saber como conduzir a carreira. Cada empresa tem o seu jeito de operar, tem o seu código de conduta, mas a nossa casa não tem.
Somos nós quem damos o nosso código de conduta. O casamento não vem com manual de instrução, os filhos não vêm com manual de instrução. Então a mulher, quando ela começa a assumir e crescer em vários papéis, e principalmente quando ela tem aquele desejo, ela quer ser uma boa profissional, ela quer se dar para a empresa e para o trabalho tanto quanto para a família. Só que a gente não consegue fazer tudo o tempo todo muito bem feito. Se eu não ordeno os pesos que eu dou para cada etapa da minha vida, o peso que eu dou para cada dimensão, eu me perco enquanto mulher. O que eu costumo dizer nas mentorias é que para a mulher começar a entender a crise em que ela está enquanto executiva ou enquanto mulher mesmo, ela precisa trazer esta clareza. O que me acontece no meu ambiente íntimo, no meu foro pessoal, se eu estou doente? O que acontece se eu chego em casa despejando em todo mundo o estresse, a ansiedade, o nervoso, a irritação? E o que acontece na empresa? Se eu grito com um funcionário? Se eu não cumpro ou eu deixo de dar o respeito a um diretor, ao dono da empresa para a qual eu me reporto, ou até mesmo para um colega, para um par, o que acontece? Por que na empresa nós temos a tendência a termos maior controle? Por conta dos boletos, na maioria das vezes, né, Fernanda? Tem boleto para pagar, a gente acaba colocando ali os freios nas nossas emoções. Mas é óbvio que em casa a gente tem que ter, no mínimo, a sensação de aqui eu estou para amar e aqui eu também sou amada. É o meu ambiente seguro. Dá para eu desacelerar. Eu não preciso estar o tempo todo na posição de executiva, na posição de líder. E nem me faz bem. Quando a mulher começa a trazer essa clareza, que é um processo mesmo dela pensar a ordenação do dia dela na empresa, o que acontece nessa situação na empresa, o que acontece nessa situação na minha casa. Quando ela começa a pensar, e a gente usa muito um recurso que a mulher é muito rica, que é a imaginação. A gente tem um imaginário muito mais fértil do que o homem. A gente cria, inclusive, caraminholas na cabeça com muita facilidade. Então, a gente usa esse recurso na mentoria para que a mulher comece a pensar em cenários que dentro da empresa ela consegue se controlar e ela consegue ver essa submissão de uma forma diferente que ela não consegue dentro de casa. Quando, na verdade, nosso natural em casa pode ser a submissão. Por que não? É o natural. Por que não confiar naquele a quem eu dei o meu sim? Eu escolhi me casar com aquela pessoa. Por que não deixar que ele conduza? E por que não usar isso para, bem como você falou no começo do programa, para descansar e ser liderada? E ali usar esse tempo em que eu tenho alguém cuidando das coisas por mim para crescer, para me desenvolver, para dar mais atenção para os meus filhos, para me tornar inclusive uma profissional melhor. A crise, que a gente chama de crise da executiva, ela é só um sintoma. Ela é um sintoma de um diagnóstico que é muito mais profundo e muito mais enraizado no comportamento feminino, em como nós estamos aceleradamente desenvolvendo habilidades técnicas de comunicação para o mundo exterior e nunca para o nosso mundo interior e nossos ambientes íntimos. Então, esses sintomas todos de estafa, os sintomas físicos, os sintomas de comunicação dificultada mesmo, eles vão dando para nós as características que a mulher tem que trabalhar em cada ambiente. Um exercício que a gente costuma fazer na mentoria, eu chamo de lista dos insubstituíveis. Eu peço para que a mulher liste dentro do trabalho quais são as tarefas, atividades e funções em que ela é insubstituível. Aí ela tem que listar no casamento com o marido, pensando no marido, onde ela é insubstituível, que sem ela aquilo ali não funciona. E na criação dos filhos. Tudo que fica fora da lista de insubstituível é coisa que ela pode delegar, é coisa que não é ela necessariamente que tem que tocar, que ela pode contratar, que tem sistema que pode fazer. São atividades que ela, quando olha aquela lista e fala, nossa, eu realmente me sobrecarrego. Realmente eu poderia dividir esta tarefa com o meu marido e eu poderia deixar que ele, no tempo dele, da forma dele e na melhor decisão que ele tomar, faça. Por quê? Porque o casamento é uma escolha, ele não é uma responsabilidade ou uma obrigação. Quando a mulher tomou a decisão de se casar e escolheu aquela pessoa, ela escolheu confiando de que ele poderia e tomaria sempre as melhores decisões para a família.
Por que que depois de algum tempo de convivência e matrimônio isso muda? Porque é próprio da dinâmica de mulher acelerada, a mulher é sempre muito mais rápida, o nosso mundo interior é muito rico, então é muito mais fácil para a mulher, eu deixo isso aqui que eu faço, daqui que eu faço, que você não vai fazer direito. É muito fácil. Só que quando eu faço paralelo para a mulher executiva, ela não pode fazer isso num trabalho, numa empresa, e ela não faz. Ela não tira da mão de um homem ou da mão de um par, mesmo uma outra mulher, o trabalho que ela está fazendo. A gente deixa o tempo da pessoa, dá feedback, dá chance e outro feedback. Tem técnica para fazer tudo isso. Por que que eu não consigo fazer essa transferência? E o que que acontece? Como que a mulher líder se porta em geral? Ela faz tudo. Ela está ali cozinhando com o neném no colo, uma reunião acontecendo aqui no fone de ouvido e falando com a outra criança que está na sala. E ela nem percebe que ela faz isso no modo automático. Ela nem percebe que ela não deu a chance do marido levantar e terminar a reunião dele e poder ir lá ajudar. Ela espera um movimento que muitas vezes para o homem não é natural. E coisas que no trabalho nós aprendemos assim, no modo básico de comunicação administrativa é verbalize com clareza aquilo que você precisa. Lá em casa a frase é, o óbvio precisa ser dito. Com toda certeza. Guilherme gosta de falar assim, não tem uma bola de cristal, se você não falar, eu não vou adivinhar. Me recordo, você está falando de uma reunião que eu tive de trabalho na França, eu era jornalista lá na emissora da Canção Nova, e eu me recordo que justamente para não dizer que o meu filho estava atrapalhando o meu trabalho, porque ele ia comigo para o trabalho até 1 ano, eu trabalhava durante a noite, a madrugada, entregava tudo impecavelmente, perfeito, porque ele ia para o trabalho e eu não conseguia fazer tudo da forma que eu fazia, então eu já levava pronto. E aí essa minha ex-chefe me disse assim, elogiou o trabalho e falou assim, olha, eu percebo então que você pode dar mais. Só que ela não sabia da minha exaustão, da minha carga noturna, justamente para ela não falar que meu filho estava atrapalhando. E nesse dia foi quando eu caí em mim e falei assim, não. Eu falei com ela, olha, jornalista, apresentadora, qualquer função, existem várias, e até melhores do que eu. Agora, a mãe do Giuseppe, que é o meu primeiro filho, só eu. Esse papel é insubstituível e eu não vou abrir mão. Então, foi um choque para aquela, como que você está falando, a profissional acelerada que tem aquele filho, exatamente o que você falou, e ali no momento faz uma escolha. E aí foi onde eu fiz a escolha em parar tudo para me dedicar ali e hoje retomando, né, com a naturalidade necessária. Ou seja, Liz, muitas vezes as mulheres não podem ter medo de parar e se olhar para dentro de si e verificar onde estão essas crises e como resolver cada uma delas. Eu recebi uma pergunta aqui no Instagram que eu quero fazer para você, da Beatriz Souza. Tenho um problema em casa, Liz. Eu lidero em casa e o meu marido se acostumou. Por isso quem toma as decisões sou eu. Não sei como reverter essa realidade. Por mais difícil que seja, isso é normal. Como eu comentei, a mulher ela é muito acelerada e com um ambiente interior muito rico. A gente tem o hábito e muitas vezes até o dom de completar uma situação que nem existiu. A gente está lá naquela intuição acelerada o tempo todo. Então, antes do homem pensar, a gente já pensou, executou, realizou e trouxe o resultado. Em casa é a mesma coisa. Antes do homem começar a pensar como vai ser, a mulher já sabe como ela quer que ele faça, como ele deve fazer, em que tempo, quanto vai custar para fazer determinada coisa. E o homem está ali no tempo dele, ele vai fazer. O que eu costumo recomendar, primeiro a lista dos insubstituíveis. Quando a gente faz a lista dos insubstituíveis, em geral eu faço primeiro com a mulher e sempre peço, qual é a lista do insubstituível que você vê no seu marido? Onde apenas ele pode fazer? E naquilo que ela naturalmente identifica que somente o marido é insubstituível, eu peço para ela tirar a mão. Tira o pé do acelerador, permita-se desacelerar. A felicidade consiste em viver cada momento no seu momento. Então, se você pediu alguma coisa ou precisou alertar para algo que você gostaria que o seu marido tivesse identificado primeiro, só sinaliza. Fala, olha, eu queria que no futuro, esse tipo de situação, manutenção de casa, de carro, conta para pagar, ou até mesmo quando eu não estou bem, eu gostaria que você se antecipasse, que você fosse mais atento. Mas sempre lembrando que o relacionamento amoroso, ele tem um nome
porque ali está a chave para tratar dele. Amoroso. Amoroso não cabe no trabalho, não cabe no papel da executiva, cabe no papel de mãe e de esposa. Então, quando eu for falar com o marido, falar de um modo amoroso e não extremamente irritado, porque temos ali os anos de convivência, a intimidade. Um outro conselho que eu costumo dar, da lista dos insubstituíveis, eu falo, faça a lista dos vitais, que são as atividades que são mandatórias para manter a sua vida bem, a sua vida funcionando com o seu marido. E se determinada atividade que você considera que é dele, que ele tem que tomar atitude, porque ele é insubstituível naquela atividade, é vital, converse com ele e traga clareza para ele, de um modo amoroso. Fantástico, gente, eu tô aqui, ó, maravilhada, você tá sendo ajudada, não tá? Antes de encerrar esse bate-papo, eu quero que você fale de forma prática quais são os passos que a mulher que está vivendo essa crise precisa fazer para sair desse ciclo. De um modo muito objetivo, a primeira coisa que eu falei foi tira o pé do acelerador, tira mesmo. Quando eu falo tirar o pé do acelerador, carreira executiva ela é sempre muito rápida. Quando você cresce muito rápido na carreira, sem parar para fazer o seu plano de carreira, traçar para onde você vai, a sua carreira te atropela muitas vezes. A mesma coisa em casa. Quando você tem toda uma vida acontecendo, os filhos chegaram, a carreira cresceu, a família cresceu, o rendimento cresceu, as contas cresceram, você não para se analisar, muito facilmente você é engolida. Então tira o pé do acelerador, analisa a sua vida, identifica quais os sintomas que você tem em você, que estão denotando que você está numa crise ou emocional, ou profissional, ou de clareza mesmo dos seus papéis. E começa a trabalhá-los isoladamente. O segundo passo é peça ajuda para quem pode te ajudar. O marido é o seu primeiro ajudador, é seu primeiro cuidador dentro do ambiente familiar. Se você tira as armaduras que estão vestidas no papel de executiva e coloca única e exclusivamente a roupa de esposa e senta com o seu marido e conversa com ele, inevitavelmente aquilo começa uma mudança. Você tirou todas as suas armaduras e falou, não aguento mais. Eu estou num modo automático, acelerado, que eu dou conta, mas a custas de muito sofrimento. Então peça ajuda em primeiro lugar para o seu marido, numa conversa muito amorosa. E em terceiro lugar, colocar atividades e ações práticas para separar ambiente profissional do ambiente familiar, colocar atividades práticas, uma coisa muito simples, Fernanda, muito simples, que às vezes a mulher até esquece. Chega do trabalho, tira o sapato, joga ali no meio, já vai fazendo comida, dando banho nas crianças. Não, tira o sapato, tira 5 segundos e toma um copo de água gelada para você poder mudar o seu chapéu. Tirei o chapéu de líder, agora coloco o chapéu de mãe, o chapéu de esposa. Se você não tem esse tempo de mudança, a gente chama de shift mental, se você não faz essa mudança de chave na sua cabeça, você está acelerada, a sua respiração está acelerada, a sua fala está mais incisiva, direta, como o nosso papel de executivo exige. Então coloca pequenas atividades no seu dia a dia, que pode ser o banho quando você chega do trabalho, pode ser a água de que você toma, o chá, pode ser uma música que você coloca que muda o mood da sua casa. Coloca aquela música que te lembra quem é o seu marido. Olha as fotos do casamento, aquele homem com quem você se casou, que é forte, que é generoso, que é amoroso, que vai cuidar da sua família. Então lembre-se onde você está quando está dentro da sua casa. A gente não precisa estar vestida de armadura o tempo todo. Outra coisa que a gente pode fazer muito praticamente é dentro do seu trabalho, antes de sair para a sua casa, olhar a sua lista de tarefas e saber o que você não concluiu das 9 às 18 no ambiente profissional não precisa ser concluído das 18 às 22 em casa. Ah, Liz, mas eu preciso sempre dar uma olhada no e-mail, tudo bem. Faça isso depois de cumprir o seu papel. Porque se o seu papel em casa, ele está ali reservado das 18 às 22, por que você vai trazer o trabalho? Se lá das 9 às 18 você não consegue ser mãe e esposa. Então, sabendo, parece uma coisa muito óbvia e clara, mas no dia a dia a gente é engolido. Prática, não é. No dia a dia a gente é engolido, né? Por essas pequenas atividades, essas pequenas misturas que acontecem. Liz, quanta sabedoria! Meu Deus! Muito obrigada. Se você está em casa, olha, não perca essa oportunidade. Aqui está no GC, vou pedir para colocar o Instagram da Liz. E se você precisa de ajuda, busque-a, tá? Ela é mentora
profissionalizada, especialista para ajudar você, mulher executiva que está enfrentando. Eu fui super ajudada aqui, não sei você. Aqui foi um aperitivo, né? Um gostinho de quero mais, mas realmente, uma vez que você assuma cada um dos seus papéis, você vai ser uma executiva melhor, uma esposa melhor e uma mãe melhor. Porque um não nega a função do outro, apenas são complementares e diferentes. Liz, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua participação. Se você quer assistir esse programa na íntegra, é só entrar no YouTube da TV Evangelizar Oficial, está lá, inclusive você pode compartilhar. Eu espero por você no programa da semana que vem, segunda-feira às 21 horas, onde nós vamos falar sobre os casamentos conturbados. E aí? É possível, minha gente, é possível sair de um caos que você está enfrentando no seu casamento? Semana que vem nós vamos responder essa pergunta. Até lá!